Arthur só queria terminar seu turno. Lívia, a bilionária, queria um espetáculo. A aposta dela foi uma sentença de humilhação. A resposta dele mudaria o destino dos dois. O champanhe caro manchou o mármore. Lívia Drummond sorriu. O líquido dourado escorria. Um acidente calculado. Arthur se aproximou com seu carrinho de limpeza. Um vulto cinza em um mundo de cores. Ele nem olhou para ela. Apenas começou a secar o chão. A voz dela cortou o ar como vidro. Ei, você, o da limpeza. Arthur parou. Lívia apontou para o palco com um dedo fino, adornado por um anel de diamante. Um piano Fazioli brilhava sob as luzes. Uma joia negra, intocada. Se você souber tocar uma única nota decente naquilo, ela disse, a voz ressoando pelo salão. Eu caso com você amanhã. O salão explodiu em risadas, risadas cruéis, abafadas por mãos com relógios de luxo. Arthur continuou de joelhos por um instante. Um alvo fácil. Lívia se deleitava com a atenção. Ela ergueu a taça para a plateia. Todos são testemunhas. A aposta está feita, na frente da elite da cidade. Se o servente tocar, ele ganha uma noiva bilionária. Mais risos. O leiloeiro no palco, nervoso, tentou retomar o controle. Senhoras e senhores, este Fazioli Imperial, o último lote da noite, está avaliado em 2 milhões de euros. A cifra pairou no ar. O valor tornava a piada ainda mais cruel. Arthur se levantou. Seus sapatos gastos não faziam barulho no piso polido. Ele caminhou em direção ao palco. Um segurança, um homem enorme de terno preto, moveu-se para barrar seu caminho. Senhor, o acesso ao palco é restrito. Arthur não parou. Ele contornou o segurança com um movimento simples, quase invisível. Subiu os 3 degraus. O silêncio começou a se espalhar pelo salão. A curiosidade matou as risadas. Ele sentou-se no banco de couro. Suas costas retas, suas mãos, calejadas de produtos de limpeza, pairaram sobre as teclas. Ele não tocou uma melodia. Ele tocou um acorde. Apenas um. Um acorde de Rachmaninoff. Complexo, poderoso, perfeito. O som encheu cada canto do salão. As conversas morreram. As taças pararam no meio do caminho até os lábios. O sorriso de Lívia congelou. E depois, desapareceu. O acorde de Rachmaninoff pairou no ar, denso e cheio de história. Vibrou no cristal das taças, no ouro dos relógios, no coração de uma plateia emudecida. O segurança, que momentos antes era uma muralha de músculos, deu um passo para trás. Seus olhos, antes vazios e protocolares, agora estavam arregalados, fixos nas mãos de Arthur. Mãos que ele teria algemado por ousadia, mas que agora produziam um som que parecia antigo e sagrado. Arthur respirou fundo. O ar do salão não era mais o ar de um local de trabalho. Era o ar de um palco. Seu palco. E então, ele começou. Seus dedos dançaram sobre o marfim e o ébano. Não era uma música qualquer. Eram as primeiras notas de La Campanella de Liszt. A peça era um demônio. Uma cascata de notas tão rápidas e precisas que a maioria dos pianistas de concerto temia executá-la. Para Arthur, parecia uma extensão de sua alma. O som das pequenas sinetas que dava nome à música preenchia o salão. Cada nota era uma agulha de cristal, perfurando a bolha de arrogância e desprezo que Lívia havia criado. Ele não olhava para as teclas. Seus olhos estavam fechados. Sua postura, antes curvada pela rotina do trabalho pesado, agora era a de um monarca em seu trono. O uniforme cinza de faxineiro parecia desaparecer, substituído por uma aura de maestria que irradiava dele. A plateia estava hipnotizada. Um homem de barba grisalha, que antes ria com escárnio, agora segurava a taça com os nós dos dedos brancos. Uma mulher, vestida com um longo vestido de seda, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eles não viam mais um servente. Eles viam um gênio. Eles eram testemunhas de um milagre profano. Lívia Drummond observava paralisada. Seu cérebro se recusava a processar a cena.
O homem que ela escolheu como piada, como um objeto para seu entretenimento, estava roubando sua festa. Estava roubando seu poder. Cada nota perfeita era um tapa em seu rosto. Cada melodia complexa era uma prova de sua ignorância. Uma veia fina pulsava em sua testa. Seus lábios finos formaram uma linha branca e dura. Ela olhou para os lados, buscando um cúmplice, alguém que ainda estivesse rindo, mas só encontrou rostos em transe, todos virados para o palco. Ela estava sozinha em sua ilha de humilhação. Arthur construiu a música até um crescendo. As notas voavam, uma tempestade de sons que parecia impossível de ser criada por apenas duas mãos. Ele era a orquestra inteira. O piano não era um instrumento, era sua voz, gritando anos de silêncio, de sonhos adiados, de um talento trancado em uma jaula de necessidade. Então, tão subitamente quanto começou, ele parou. A última nota ecoou, suspensa no silêncio absoluto. Ninguém aplaudiu. Estavam chocados demais para isso. Foi quando um homem velho, na primeira fila, se levantou com dificuldade, apoiado em uma bengala de madeira escura. Era Augusto Viana, o mais temido e respeitado crítico de música clássica do país. Seus olhos estavam úmidos. Sua voz, normalmente um trovão nos teatros, saiu como um sussurro trêmulo. Essa técnica, as oitavas na mão esquerda. Eu só vi um pianista tocar La Campanella dessa forma, em um recital privado, em Viena, há 20 anos. Ele olhou diretamente para Arthur, não com curiosidade, mas com reverência. Pelo amor de Deus, homem, quem é você? Todos os olhos se voltaram para Arthur, o faxineiro, o alvo da piada. Ele se levantou do banco do piano. Sua altura parecia maior no palco. Ele não olhou para o crítico. Olhou para a plateia, para cada um dos rostos que riram dele. Sua voz era calma, sem um pingo de raiva, mas carregada com o peso de uma vida inteira. Meu nome é Arthur. Fui aluno do Conservatório de Moscou. Recebi uma bolsa integral aos 17 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Moscou, a meca dos pianistas. Lívia tentou reagir. Que absurdo! Uma mentira! Ele provavelmente aprendeu a tocar no YouTube. Chamem a segurança! Ela gritou. Mas sua voz soou estridente, desesperada. Ninguém lhe deu atenção. A realidade que Arthur criara com sua música era mais poderosa que a fortuna dela. Augusto Viana, o crítico, deu um passo à frente. Ninguém aprende isso no YouTube, minha senhora. O que acabamos de ouvir é fruto de uma vida de dedicação, de um talento que nasce uma vez a cada geração. O leiloeiro, um homem astuto que entendia de espetáculos, viu sua chance. Ele subiu ao palco e pegou um microfone. Um talento que está tocando em um piano Fazioli, avaliado em 2 milhões de euros. Ele anunciou. A frase antes usada para zombaria, agora servia para validar. O valor do piano agora era um pedestal para a grandeza de Arthur. Foi a sanção final. Lívia sentiu o olhar de seu noivo, Ricardo, que estava sentado ao seu lado. Não havia apoio em seus olhos, apenas gelo. Ele se inclinou, sua voz um sibilo venenoso que só ela podia ouvir. Você me envergonhou. Você transformou uma noite de negócios em um circo. E você nem é a atração principal. Aquelas palavras a atingiram mais do que o silêncio da plateia. Ela olhou ao redor. Os mesmos rostos que a bajulavam na entrada agora a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Ela havia perdido o controle, havia perdido o respeito. O leiloeiro, então, fez sua jogada final. Ignorando Lívia por completo, ele se virou para Arthur com um sorriso largo e um gesto de profundo respeito. Ele estendeu a mão em direção ao piano. Senhor Arthur, em nome da arte e com a permissão de todos os nossos convidados, o palco é seu. Por favor, nos daria a honra de continuar? Não era uma pergunta. Era uma coroação. O poder no salão havia mudado de mãos. E todos sabiam disso. O convite do leiloeiro pairou no ar, uma ponte dourada para um novo destino. Para Arthur, era a oferta de uma vida. Para Lívia Drummond,
Era o último prego em seu caixão de orgulho. Ela se levantou da mesa com um movimento brusco. A cadeira de veludo rangeu em protesto. Seu noivo, Ricardo, não se moveu. Ele nem mesmo olhou para ela. Apenas girou a taça de vinho, observando o líquido vermelho, como se ela já tivesse deixado de existir. A indiferença dele foi a faísca final. Lívia não saiu do salão como uma dama derrotada. Ela marchou. Seus saltos agulha batiam no mármore como martelos. Seus olhos azuis, antes divertidos e cruéis, agora eram fendas de fúria. Ela ignorou os olhares da plateia, os sussurros que a seguiam como uma nuvem de vespas. Ela tinha um único alvo, um único instrumento de poder que ainda podia usar. Ela encontrou o gerente do hotel, um homem de meia-idade chamado Menezes, perto da entrada da cozinha de serviço. Ele estava tentando coordenar os garçons, o rosto suado sob a iluminação forte do corredor. Lívia o agarrou pelo braço. Suas unhas pintadas de vermelho cravaram no tecido caro de seu terno. "Senhora Drummond, algum problema?" Ele perguntou, o sorriso profissional congelado no rosto. "O problema", Lívia sibilou, a voz baixa e venenosa, "é que há lixo no seu palco e você vai removê-lo. Agora." Menezes piscou, confuso. O pianista? Mas, senhora, o público está adorando. O senhor Viana, o crítico, está lá. Isso é uma publicidade incrível para o hotel." O rosto de Lívia se contorceu em uma máscara de desprezo. "Publicidade? Você quer falar de publicidade, Menezes?" "Vamos falar. Minha família tem assento no conselho da rede, que é dona deste hotel. Nós somos donos de metade dos imóveis comerciais desta avenida. Se aquele homem tocar mais uma nota, eu não vou apenas cancelar minhas reservas. Eu vou iniciar uma campanha para destruir a reputação deste lugar. Vou garantir que percam a classificação de 5 estrelas até o Natal. E quanto a você..." Ela se aproximou, o rosto a centímetros do dele. "Eu vou pessoalmente me encarregar de que você nunca mais trabalhe em hotelaria. Talvez consiga um emprego limpando banheiros em uma rodoviária. Se tiver sorte. Você me entendeu bem?" O sangue sumiu do rosto de Menezes. Ele conhecia o poder da família Drummond. Não era uma ameaça vazia, era uma sentença. Ele engoliu em seco, o suor agora escorrendo por sua testa. "Sim, senhora. Perfeitamente." Enquanto isso, no palco, um universo diferente se formava ao redor de Arthur. O leiloeiro, Ciro, tinha um sorriso que ia de orelha a orelha. "Meu rapaz, você tem noção do que fez? Isso é um evento. Amanhã, todos os portais de notícias estarão falando sobre o faxineiro que silenciou os bilionários." Mas Augusto Viana, o velho crítico, era mais solene. Ele colocou uma mão no ombro de Arthur. A mão tremia levemente. "Esqueça os jornais", ele disse, a voz cheia de uma emoção crua. "O que você tem nessas mãos é um dom divino, é uma responsabilidade. Por anos, eu lamentei a morte da verdadeira arte, sufocada pela mediocridade e pelo dinheiro. Hoje, eu a vi renascer. Você não pode voltar a se esconder em um carrinho de limpeza. Não depois disso. A arte exige coragem." Arthur ouvia as duas vozes, uma falando de fama, a outra de dever. Ele olhou para suas próprias mãos. Calejadas, ásperas, as mãos de um trabalhador. Mas eram também as mãos de um artista. Pela primeira vez em mais de uma década, as duas metades de sua vida estavam no mesmo lugar. Ele tinha passado anos em silêncio, aceitando seu destino, trabalhando para pagar as contas, o piano um fantasma em suas memórias. Mas agora, o fantasma havia se tornado real. Foi nesse momento que Menezes se aproximou do palco. Sua expressão era a de um homem caminhando para a própria execução. 2 seguranças o flanqueavam, não com agressividade, mas com uma relutância visível. A plateia, sentindo a mudança na tensão, silenciou mais uma vez. "Senhor Arthur", Menezes começou, a voz fraca, evitando o contato visual. "Em nome da gerência do hotel, eu..."
Eu preciso pedir com todo respeito que o senhor se retire do palco. Houve uma queixa formal. Ciro, o leiloeiro, interveio imediatamente. Uma queixa? De quem? Da mulher que promoveu este espetáculo de humilhação pública? Ele perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Menezes estremeceu, incapaz de responder. Seus olhos dispararam para o fundo do salão. Lívia estava lá, parada perto da porta, os braços cruzados, um sorriso vitorioso começando a se formar em seus lábios. Ela acreditava ter vencido. Acreditava que o dinheiro sempre vencia. Arthur seguiu o olhar de Menezes. Ele viu Lívia, viu seu desprezo, sua arrogância inabalável. Ele viu o poder dela esmagando um bom homem como Menezes. E então ele olhou para Augusto, que assentiu lentamente, um olhar que dizia: seja corajoso. Arthur se virou para Menezes. Ele não ergueu a voz, ele não precisava. O poder que ele tinha agora não vinha de gritos, mas da convicção em sua alma. Senhor Menezes, disse Arthur, a voz clara e firme, ecoando pelo silêncio do salão. Um convite me foi feito diante de centenas de testemunhas. O convite para tocar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, ele olhou diretamente para Lívia do outro lado do salão, um general encarando o inimigo no campo de batalha. Eu aceito o convite. A firmeza na voz de Arthur não nasceu naquele palco. Ela veio de um lugar muito mais antigo, de uma promessa feita 15 anos antes, em um apartamento pequeno e silencioso. O cheiro de remédios se misturava ao de café velho. Sua mãe, Ana, estava deitada no sofá, o corpo frágil sob um cobertor puído. A doença havia roubado sua força, mas não a luz em seus olhos cansados. Arthur, então, um jovem de 20 anos com o mundo em seus dedos, sentou-se no chão ao lado dela. Suas mãos, que haviam acabado de ganhar um concurso de piano em Berlim, agora seguravam uma xícara de chá para ela. Meu filho, ela disse, a voz um sopro. Com esforço, ela tirou de debaixo do travesseiro um maço de partituras. O papel estava amarelado, as bordas gastas. Seu pai passou a última noite de sua vida escrevendo isso. Ele chamava de Requiem para Ana. Era para você, para a sua estreia no Carnegie Hall. Ela fez uma pausa, uma tosse seca sacudindo seu corpo. Arthur segurou sua mão. Era fria. Mas os sonhos, meu querido, às vezes precisam esperar, ela continuou, uma lágrima solitária escorrendo por sua têmpora. Os tratamentos são caros, as contas não param. Você é um homem bom e forte, Arthur. Um filho bom. Você precisa de um emprego estável, um que pague de verdade. Eu não estou pedindo para você desistir. Estou pedindo para você sobreviver. Ela colocou as partituras nas mãos dele. As notas complexas pareciam borrar diante de seus olhos. Eu sei que é injusto, ela sussurrou. É a coisa mais injusta do mundo, mas me prometa uma coisa. Nunca deixe essa música morrer dentro de você. Guarde-a, mesmo que ninguém mais a ouça. Um dia, em um outro tempo, em um outro lugar, você vai tocá-la para o mundo. Arthur olhou para a música de seu pai, a obra-prima que nunca foi ouvida, e olhou para sua mãe, a obra-prima que ele não podia perder. Ele dobrou a partitura com um cuidado reverente e a guardou no bolso do peito. Parecia que ele estava dobrando a própria alma. Eu prometo, mãe, ele disse, a voz embargada. Um dia. Aquelas 4 palavras. Eu aceito o convite, sugaram todo o ar do salão. Por um instante, houve um silêncio tão profundo que se podia ouvir o zumbido elétrico das luzes do palco. O sorriso vitorioso de Lívia se desfez, substituído por uma máscara de fúria pura e incrédula. O gerente Menezes, pálido como um fantasma, parecia ter encolhido dentro de seu próprio terno. Ele estava paralisado, um homem preso entre um furacão e um maremoto. No palco, Ciro, o leiloeiro, soltou uma gargalhada baixa e satisfeita. Augusto Viana, o crítico, postou-se ao lado de Arthur, um velho soldado protegendo seu rei.
A batalha estava declarada. Arthur, então, fez algo extraordinário. Ele se virou de costas para a confusão. Deu as costas para Menezes, para os seguranças e para a fúria impotente de Lívia no fundo do salão. Sua guerra não seria travada com palavras. Ele caminhou de volta para o piano. Cada passo era deliberado, pesado. O som de seus sapatos de trabalho no palco polido era a única percussão em uma sala suspensa no tempo. Centenas de celulares se ergueram, pequenas luzes na escuridão, todos focados nele. O homem que fora invisível por toda a noite era agora o único centro do universo deles. Ele não se sentou imediatamente. Primeiro, ele tocou o piano. Não as teclas, mas a madeira. Ele passou a mão pela curva elegante do Fazioli, um gesto de respeito, de reconhecimento. Era como encontrar um velho amigo em terra estrangeira. Ele sentia a vibração da madeira, a promessa da música que vivia ali dentro. Ele flexionou os dedos, 1, 2 vezes. Não era um aquecimento, era um despertar. Ele estava acordando os músculos, as memórias, o artista que ele havia enterrado vivo por 15 anos. Naquele momento, sob o peso de centenas de olhares, Arthur não estava se preparando para tocar. Ele estava se preparando para renascer. Lívia assistia a tudo, o peito subindo e descendo em fúria. A humilhação estava completa. Ela se virou para seu noivo, Ricardo. Seu rosto, antes uma máscara de indiferença, agora era de um gelo cortante. "Ricardo", ela ordenou, a voz um sibilo. "Acabe com isso." Ricardo Bastos não respondeu a ela. Ele se levantou. Com calma, ajeitou o nó de sua gravata de seda. Abotoou o paletó. Ele não era como Lívia. Sua raiva não era quente e caótica. Era fria, precisa e muito mais perigosa. Ele caminhou em direção ao palco, seus sapatos italianos de couro fazendo um som nítido e caro no mármore. Ele parou no pé da escada, um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. Ele não olhou para Arthur. Primeiro, ele se dirigiu à plateia. Sua voz era calma, ressonante, a voz de um homem acostumado a comandar salas de reuniões e tribunais. "Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Bastos, sócio majoritário da Bastos em Associados." O nome pairou no ar. Bastos em Associados. O mais implacável escritório de advocacia corporativa do país. Um calafrio percorreu a sala. A diversão havia acabado. Aquilo era sério. Só então ele se virou para o homem no palco. Seu tom não era de raiva, era de uma condescendência cirúrgica. "Senhor Arthur", ele começou, como um professor se dirigindo a uma criança teimosa. "Eu aprecio um bom drama, mas o que o senhor está fazendo deixou de ser entretenimento. Agora é um ato ilegal. O senhor está, neste momento, cometendo invasão de propriedade em um evento privado e fazendo uso indevido de um patrimônio que não lhe pertence." Ele fez uma pausa, deixando a gravidade legal de suas palavras penetrar. "Se o senhor tocar uma única nota a mais neste instrumento, eu quero que entenda claramente as consequências. Amanhã, às 9 horas da manhã, o senhor será oficialmente intimado como réu em 3 processos distintos. O primeiro, movido pela administração deste hotel, por invasão e perturbação da ordem. O segundo, movido por minha noiva, a senhora Lívia Drummond, por calúnia, difamação e constrangimento público. E o terceiro, o mais devastador, movido em nome dos proprietários deste piano por uso indevido e exposição a risco de um ativo de 2 milhões de euros. O ar ficou rarefeito. Ciro e Augusto se entreolharam, a confiança em seus rostos começando a vacilar. Ricardo continuou, seu tom se tornando mais duro. "Nós não vamos pedir uma indenização simbólica, Sr. Arthur. Vamos processá-lo pelo valor integral do piano, mais perdas e danos, mais danos morais, uma quantia que o senhor não conseguiria pagar nem em 1000 vidas. Vamos pedir a penhora de todos os seus bens presentes e futuros, o salário que o senhor recebe limpando o chão, qualquer conta bancária em seu nome, a casa onde o senhor mora, tudo. O senhor não terá dinheiro para pagar um advogado decente.
O senhor passará a próxima década de sua vida entrando e saindo de tribunais, afundando em dívidas e desespero. A arte é uma coisa bela, senhor Arthur, mas a lei é uma máquina de moer, e eu sou o homem que opera a máquina. Ele deu um passo à frente, o golpe final. No fim, sua história não será a do músico talentoso. Será a do faxineiro tolo que ousou desafiar as pessoas erradas e perdeu tudo. A escolha é sua. Levante-se e saia como um homem que teve seu momento de glória, ou toque uma nota e cele seu destino como um mendigo. A ameaça estava completa, pública, brutal e, o pior de tudo, perfeitamente legal. Arthur estava encurralado. De um lado, a promessa à sua mãe e a redescoberta de sua alma. Do outro, a aniquilação total. O salão prendeu a respiração, esperando para ver qual caminho ele escolheria. A ameaça de Ricardo Bastos pairou no ar, fria e pesada como uma lápide. Cada palavra foi um tijolo na construção de uma cela ao redor de Arthur. Invasão, difamação, ruína financeira. O fim. O advogado sorriu, um sorriso fino e satisfeito. A máquina da lei era invencível. Ele tinha vencido. Augusto Viana, o crítico, deu um passo à frente, o rosto pálido de indignação. Isso é uma monstruosidade. Chantagear um artista em público. Ele protestou, mas sua voz foi engolida pelo silêncio aterrorizado do salão. Ciro, o leiloeiro, olhou para Arthur com pena. Era o fim da linha. Arthur não olhou para nenhum deles. Ele olhou para baixo, para as 88 teclas do piano, um teclado. Para Ricardo, era um objeto de 2 milhões de euros, uma responsabilidade legal. Para Arthur, era um universo de possibilidades. Ele não viu as teclas. Ele viu o rosto cansado de sua mãe. Ele ouviu a promessa que fez em um apartamento pequeno e silencioso. Um dia, você vai tocá-la para o mundo. O mundo estava ali, esperando. Lentamente, com a calma de um homem que não tinha mais nada a perder, Arthur ergueu as mãos. Ricardo deu um passo para trás, o sorriso vacilando, substituído por uma incredulidade furiosa. Não se atreva, ele sibilou. Arthur não se atreveu. Ele obedeceu. Obedeceu à promessa. Obedeceu à música. Seus dedos tocaram o piano. A primeira nota soou. Não era um acorde de desafio. Era uma única nota, suave e melancólica. O começo do Requiem para Ana. A melodia que se seguiu era de uma tristeza infinita. Era a canção de ninar de uma mãe doente, o som de um sonho sendo guardado em uma gaveta. Era a história de um jovem que trocou o Carnegie Hall por corredores de hospitais, que trocou aplausos por turnos duplos de trabalho. Lívia cruzou os braços, um sorriso de escárnio voltando ao seu rosto. Patético, ela murmurou para Ricardo. Ele está tocando a própria marcha fúnebre. Ricardo assentiu, a compostura voltando. Era apenas uma musiquinha triste, inofensiva. A lei ainda era mais forte. Mas então a música começou a mudar. A mão esquerda de Arthur, que até então tocava um acompanhamento suave, desceu para os graves do piano. Um trovão baixo e ressonante preencheu a sala. Era o som da luta. A melodia, na mão direita, antes triste, tornou-se urgente. Uma corrida desesperada contra o tempo. Era a música das noites mal dormidas, das mãos calejadas, dos anos de silêncio e sacrifício. A peça deixou de ser um lamento e se tornou uma batalha. Uma tempestade de arpejos e oitavas que subiam e desciam pelo teclado, contando a história de uma alma que se recusava a ser esmagada. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ele era um homem de lógica e estrutura. E aquela música tinha uma lógica inegável. Tinha uma estrutura narrativa mais poderosa que qualquer argumento que ele pudesse apresentar em um tribunal. Ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele estava perdendo o controle da narrativa. Lívia também sentiu. A música estava contando uma história, e pela primeira vez ela estava sendo forçada a ouvir a história de alguém que não fosse ela mesma.
A melodia furiosa do piano parecia expor a feiura de sua própria alma entediada e cruel. Ela se sentiu nua, vulnerável. O barulho em sua cabeça, que ela sempre aplacava com compras e festas, foi silenciado pela verdade avassaladora daquela música. Augusto Viana fechou os olhos. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ele não estava ouvindo uma peça. Estava ouvindo uma vida. Ele ouviu a genialidade do pai de Arthur, a beleza da mãe, a dor do filho. Era uma biografia em forma de som, uma prova irrefutável da humanidade que Lívia e Ricardo tentaram negar. E então, o clímax. No auge da tempestade musical, quando parecia que o piano se despedaçaria sob a força da emoção de Arthur, a música mudou mais uma vez. A fúria se dissipou, a luta cessou, e das profundezas do caos, um novo tema emergiu. Uma melodia em tom maior, poderosa, triunfante. Não era a aceitação da dor, era a superação dela. Era o som da promessa sendo cumprida. Era a voz de sua mãe dizendo, seja corajoso. Era a força de seu pai em suas mãos. Era a ressurreição de sua alma. Arthur não estava mais tocando um réquiem para sua mãe. Ele estava tocando um hino para a sua própria vida. Seu corpo, antes tenso, agora se movia em perfeita harmonia com o instrumento. O suor escorria por sua testa, batizando as teclas. Seu uniforme de faxineiro não existia mais. Ele era um rei, e aquele piano era seu trono. A música terminou, não com um estrondo, mas com um único acorde final. Um acorde que não era nem triste nem feliz. Era um acorde de paz, de resolução. Ele soou pelo salão vibrando, sustentando-se no ar por 1, 2, 3, 4 segundos. E então, ele se foi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. As centenas de pessoas no salão, da elite mais rica ao garçom no fundo, estavam unidas por um único sentimento. Tinham acabado de testemunhar a verdade. A prova havia sido apresentada, irrefutável, inesquecível. O silêncio no salão era uma coisa viva, pesava sobre os ombros, prendia a respiração nos pulmões. Não era um silêncio vazio, mas um vácuo preenchido pela alma da música que acabara de morrer. Arthur permaneceu no piano, de olhos fechados, como se estivesse em uma catedral particular. A plateia estava congelada, cada pessoa presa em sua própria reflexão, em sua própria vergonha por ter rido daquele homem. Ricardo Bastos foi o primeiro a se recuperar. A confusão em seu rosto deu lugar a uma máscara de irritação. A performance fora comovente, sim, mas a lei não se importava com emoções. A ameaça dele ainda era válida. A máquina ainda estava pronta para moer. Ele abriu a boca para falar, para reafirmar seu poder, para quebrar o encanto. Mas ele não teve a chance. Um som arrastado de uma cadeira no mármore cortou o silêncio. Na primeira mesa, um homem de talvez 75 anos, de cabelos prateados e uma dignidade que o dinheiro não compra, levantou-se lentamente. Era Antônio Almeida, um lendário industrial, cuja fortuna só era superada por sua filantropia nas artes. Quando Almeida falava, os mercados ouviam. Quando ele agia, a sociedade tomava nota. Sua presença ali não era para socializar, era para apoiar a causa do leilão. Ele não olhou para o palco. Ele olhou para o leiloeiro, Ciro, que parecia uma estátua. A voz de Almeida não era alta, mas atravessou o salão com a clareza de uma lâmina. Ciro, ele disse, o leilão para o piano ainda está aberto, imagino. Ciro piscou, voltando à vida. Sim, senhor Almeida. Tecnicamente, sim. Excelente, disse Almeida. Eu ofereço 4 milhões de euros. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O dobro do valor avaliado. Não era um lance, era uma declaração. Era o poder real se manifestando, não com ameaças, mas com ação. Ciro bateu o martelo quase por reflexo.
Vendido para o senhor Antônio Almeida. Mas Almeida não havia terminado. Ele então se virou e seu olhar frio e penetrante pousou em Ricardo Bastos. Doutor Bastos, disse Almeida, seu tom cortês escondendo um desprezo absoluto. Seu domínio da lei é, de fato, impressionante. Mas seu entendimento sobre valor é deplorável. O senhor ameaça um homem para proteger o ativo de sua noiva. Pois bem, o ativo agora é meu. Ele fez uma pausa, deixando a implicação assentar. Ricardo ficou pálido. Ele não podia processar em nome de um bem que não pertencia mais a ninguém que ele conhecesse. Sua principal arma havia sido desarmada com uma única frase. Almeida então se virou para Arthur e seu rosto se suavizou. Senhor Arthur, meu nome é Antônio Almeida. Eu sou o presidente do Conselho da Orquestra Filarmônica Nacional. Nós temos uma cadeira de pianista solista que está vaga há 5 anos. Procurávamos por um músico com técnica, mas acima de tudo, com uma história para contar. Creio que acabamos de encontrá-lo. O queixo de Ricardo caiu. Lívia olhava de Almeida para Arthur. Seu rosto uma mistura grotesca de pânico e incompreensão. Almeida continuou, sua voz agora se projetando para que todos ouvissem. Eu lhe ofereço a posição com um contrato inicial de $1 milhão. E para que fique absolutamente claro, Dr. Bastos, ele olhou para Ricardo novamente, os olhos como lascas de gelo. O senhor Arthur terá à sua disposição toda a equipe jurídica da Fundação Almeida para defendê-lo de qualquer processo frívolo e vexatório que o senhor ou sua cliente pensem em mover. Nós temos mais advogados que o senhor e certamente mais tempo e mais recursos. Teste-nos se quiser. Cheque-mate. A máquina da lei de Ricardo havia encontrado uma máquina maior, mais poderosa e, acima de tudo, do lado certo da justiça. Ricardo Bastos ficou ali, exposto e impotente. Ele, que construiu sua vida sobre a lógica fria do poder e do risco, fez um cálculo rápido. Lívia não era mais um troféu, não era mais um ativo. Ela era um passivo tóxico que o havia humilhado na frente de um dos homens mais poderosos do país. Ele se virou para ela. Não havia amor, nem consolo, nem parceria. Apenas uma avaliação de danos. Em uma voz baixa, mas clara o suficiente para que toda a mesa deles ouvisse, ele proferiu a sentença. Você é um embaraço, Lívia. Um poço de tédio e crueldade. Acabou. Nós acabamos. Ele se virou e se afastou, sem olhar para trás, deixando-a no meio dos destroços sociais que ela mesma havia criado. Lívia ficou sozinha. O abandono público foi brutal. Ela olhou ao redor, buscando um aliado, um olhar de simpatia. Não encontrou nada. As pessoas que riram de sua piada agora a olhavam com desprezo. Alguns viraram as costas deliberadamente. Outros pegaram suas bolsas e se afastaram de sua mesa. Ela se tornou radioativa. Sua fortuna, seu nome, seu poder, tudo evaporou naquele instante. Ela era, pela primeira vez na vida, uma ninguém. Uma lágrima de raiva e humilhação escorreu por seu rosto. Ela abriu a boca, talvez para gritar, talvez para suplicar, mas nenhum som saiu. Ela se virou e correu para fora do salão, uma fuga desajeitada e patética. No momento em que a porta se fechou atrás dela, um único som quebrou o feitiço. O som de 2 mãos batendo. Era Augusto Viana, o crítico de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Então, outra pessoa se juntou, e outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, irrompendo em uma ovação trovejante, uma onda de som catártica que lavou a sujeira da humilhação e da injustiça. O aplauso não era apenas pela música, era pela coragem, pela justiça, pela alma humana que se recusou a ser esmagada. No centro de tudo, Arthur, sentado ao piano, finalmente abriu os olhos. E ele viu. Pela primeira vez, ele realmente viu. A onda de som o atingiu como uma força física. Por 15 anos,
Os únicos sons que Arthur associava ao seu trabalho eram o rangido das rodas de seu carrinho, o zumbido das enceradeiras e, ocasionalmente, o desprezo velado na voz de um hóspede impaciente. Aplausos eram uma língua estrangeira que ele havia esquecido. Ele abriu os olhos e viu o salão de festas de pé. Rostos que antes o olhavam com escárnio, agora estavam banhados em admiração. Alguns choravam abertamente, sem vergonha. Ele olhou para suas próprias mãos, ainda pousadas sobre as teclas do fazioli. Mãos de faxineiro, mãos de pianista. Pela primeira vez, elas não pareciam pertencer a dois homens diferentes. Eram apenas as suas mãos. O primeiro a chegar ao palco não foi o homem mais rico, mas o mais sábio. Augusto Viana, o crítico, caminhou até Arthur, os olhos vermelhos. Ele não disse que a técnica era impecável ou que a interpretação era magistral. Ele colocou uma mão trêmula no ombro de Arthur e disse a única coisa que importava. Obrigado, meu filho. Você me fez lembrar por que a música existe. Em seguida veio o poder. Antônio Almeida subiu os degraus do palco com a firmeza de seus 80 anos. Ele parou na frente de Arthur. O industrial, um gigante em seu mundo, e o faxineiro, um gigante recém-descoberto no seu. Almeida estendeu a mão. Arthur, quase por instinto, levantou-se para apertá-la. Seja bem-vindo à Orquestra Filarmônica Nacional, maestro Arthur, disse Almeida. A palavra ecoou na mente de Arthur. Maestro, um título que pertencia a um fantasma, a um jovem em um conservatório em Moscou. Ouvi-la agora, dirigida a ele, em seu uniforme de trabalho cinza e desbotado, era a mais doce das validações. O aperto de mão era firme, real. Era a fundação de uma nova vida. A honra é minha, senhor Almeida, respondeu Arthur, sua voz ainda um pouco rouca pela emoção. Enquanto Almeida e Arthur conversavam, um terceiro homem se aproximou, hesitante. Era Menezes, o gerente do hotel, o rosto contorcido em uma expressão de profunda vergonha. Ele esperou pacientemente até que Almeida se afastasse um pouco. Senhor Arthur, ele começou a voz baixa, eu não tenho palavras para me desculpar. A pressão, as ameaças, eu fui fraco, eu deveria tê-lo defendido. Por favor, me perdoe. Arthur olhou para o homem. Ele não viu um inimigo. Viu um homem comum, assustado, preso em uma situação impossível. Em seu momento de triunfo, Arthur não encontrou espaço para o rancor. O senhor estava apenas tentando proteger o seu trabalho, senhor Menezes. Não há o que perdoar. A absolvição pareceu tirar um peso enorme dos ombros do gerente. Ele assentiu, agradecido, os olhos úmidos. Aquele ato de graça, vindo do homem que ele fora forçado a confrontar, era talvez a prova mais contundente da nobreza de Arthur. A dignidade, Arthur percebeu, não era apenas ser admirado, era ter o poder de perdoar. O círculo ao redor do palco se fechou. As pessoas se aproximavam, não como uma multidão, mas como peregrinos. Uma mulher elegante, a mesma que havia rido mais alto da piada de Lívia, tocou seu braço. Me desculpe, ela disse, a voz embargada. Me desculpe pela minha ignorância. O que o senhor fez esta noite foi a coisa mais bonita que eu já vi. Um banqueiro que o havia olhado como se ele fosse um inseto, agora apertou sua mão com força. Obrigado. Simplesmente, obrigado. Eles não queriam fotos. Eles não queriam autógrafos. Eles queriam se conectar, queriam testemunhar que estiveram ali, no momento em que a alma de um homem falou mais alto que todo o dinheiro do mundo. Arthur, de pé em seu uniforme cinza, cercado de smokings e vestidos de alta costura, nunca se sentira tão à vontade. Sua dignidade não lhe fora devolvida. Ele a havia conquistado de volta, nota por nota, em frente a todos. Um ano depois, as luzes do Carnegie Hall diminuíram. O silêncio da plateia era elétrico, uma tapeçaria de expectativa tecida por milhares de respirações presas. Das coxias, um homem caminhou para o centro do palco. Estava vestido com um smoking preto impecável. Seus sapatos, feitos à mão, brilhavam sob as luzes.
Ele se moveu com a confiança serena de um homem que sabe exatamente a que lugar pertence. Era Arthur. A plateia irrompeu em aplausos, uma saudação calorosa e respeitosa. Ele se curvou, um sorriso genuíno no rosto. Seu olhar varreu a multidão, mas pousou em um único assento na primeira fila. Lá estava sua mãe, Ana. A fragilidade havia desaparecido, substituída pela cor em suas bochechas e por um vestido de veludo azul que Arthur lhe dera de presente. Seus olhos, antes turvos de dor, agora brilhavam com um orgulho feroz e terno. Os melhores médicos, pagos com o adiantamento do contrato de Arthur, a haviam chamado de milagre. Ele a chamava de sua inspiração. Arthur sentou-se ao piano. De dentro do paletó, ele retirou um maço de partituras, o papel amarelado e com as bordas gastas pelo tempo. Ele não precisava delas para ler a música, conhecia cada nota como a palma de sua mão. Ele as colocou no suporte do piano, um tributo, um lembrete. O Requiem para Ana não era mais uma canção de luto, era um hino de gratidão. A milhares de quilômetros dali, o som de pratos batendo era a única música. Uma mulher com um uniforme surrado e manchado de gordura enxugava o balcão de uma lanchonete de beira de estrada. Seu cabelo, antes um loiro platinado, agora mostrava raízes escuras e oleosas. Um caminhoneiro gritou do outro lado do balcão: "Ei, o café está frio!" A mulher se virou, o rosto marcado pelo cansaço e por um ressentimento que se tornara permanente. "Já vou", ela murmurou, a voz desprovida de qualquer emoção. Ao pegar o bule de café, ela viu seu reflexo no aço inoxidável da máquina. Por um instante, o rosto de Lívia Drummond, a bilionária, a encarou de volta. Depois, desapareceu, substituído pela face anônima de uma garçonete que ninguém notaria. De volta ao Carnegie Hall, Arthur ergueu as mãos. Ele olhou uma última vez para a mãe. Ela assentiu, um gesto pequeno e poderoso. Ele respirou fundo. Não o cheiro de produtos de limpeza, mas o cheiro de madeira antiga, de poeira de palco e de sonhos realizados. Então, ele tocou. A primeira nota de uma nova sinfonia, cheia de alegria e esperança, ecoou pela sala lendária. A história do faxineiro havia terminado. O legado do maestro estava apenas começando.